Vamos colocar o fio debaixo da agulha, dar uma voltinha completa, laçar o fio e puxar. Está feito o nozinho inicial, não vamos ajustar, vamos contá-lo como primeira correntinha. E vamos fazer mais 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 correntes contando com o nozinho inicial. Sem laçar o fio, vamos introduzir no nozinho inicial, laçar o fio e puxar. 2 laçadas na agulha, vamos passar uma dentro da outra. Fechamos as correntinhas com um ponto baixíssimo e temos um anel. Vamos trabalhar agora dentro deste anelzinho. Vamos fazer 3 correntes para subir. 3 correntes é a altura do ponto alto. Então, aqui, este é o nosso primeiro ponto alto. Vamos desmanchar a terceira corrente e trabalhar apenas com 2. Vamos laçar o fio, introduzir dentro do anelzinho e fazer um ponto alto, contando com as correntes, 2 pontos altos. Lace o fio, introduza dentro do anel, terceiro ponto alto. Lace o fio, introduza dentro do anel, quarto ponto alto. Vamos trabalhar desta maneira, fazendo pontos altos dentro do anelzinho. Vamos fazer um total de 24 pontos altos, contando com as correntes iniciais. Veja, aqui estamos com 12 pontos altos. Observe que temos pouco espaço aqui nas correntinhas. Então, nós vamos puxar. Você segura a correntinha com a mão esquerda e com o polegar e o indicador da mão direita, nós puxamos os pontos feitos, veja. Olha, puxamos um pouquinho. Dessa maneira, veja que estamos na metade, ó, do anel. Temos 12, precisamos de 24, vamos fazer mais 12 aqui. Puxando dessa maneira, nós estamos com espaço correto dentro da argolinha, do anelzinho. E dessa maneira, continuamos. Vamos fazer o 13º até completarmos um total de 24 pontos altos. Com 24 pontos altos, vamos fechar a carreira. Nas 2 primeiras correntes que fizemos para iniciar, de baixo para cima, primeira, segunda corrente. Vamos introduzir aqui na segunda correntinha, sem laçar o fio, introduzimos na segunda correntinha, laçamos o fio e puxamos. 2 laçadas na agulha, passamos uma dentro da outra. Fechamos a nossa primeira carreirinha com um ponto baixíssimo. Veja que aqui, onde nós fizemos 3 correntes, desmanchamos uma. Ficamos com a altura de 2. Agora, nós fizemos sobre as 2 correntes este ponto baixíssimo. Então, ele dá a altura de 3 correntes. O fechamento fica mais bonito. São dicas assim do dia a dia que a gente vai aprendendo e o nosso crochê vai ficando mais bonito. Vamos fazer aqui a segunda carreira. Vamos fazer uma corrente
Essa correntinha é a altura do ponto baixo. Então, ela vai substituir aqui o nosso ponto baixo. Quando nós terminarmos a segunda carreira, vamos fazer o fechamento aqui, dentro desta primeira correntinha. Vamos fazer sobre ela 6 correntes. 2, 3, 4, 5, 6 correntes. No ponto da frente, veja, aqui as correntes iniciais, primeiro ponto. Aqui é o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto da carreira. Vamos introduzir no segundo ponto alto sem laçar o fio. Vamos introduzir no segundo ponto alto, laçar o fio e puxar. E fazer aqui um ponto baixo. Está pronta a primeira argolinha, que é a base para a nossa pétala. Fizemos um ponto baixo, no nosso caso aqui iniciando uma correntinha, 6 correntinhas para a base, prendemos no ponto da frente com um ponto baixo. Entre uma argolinha e outra, vamos fazer um pontinho baixo de separação. Sem laçar o fio, introduz no ponto da frente e faz um ponto baixo. Veja, vai ter esse pontinho de separação entre uma argola e outra. Agora, nós vamos para o ponto seguinte, fazer um ponto baixo para subir as correntes. Vamos fazer 6 correntes. Veja, prendemos as correntes com um ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo de separação entre as duas pétalas. No ponto seguinte, já fazemos o ponto baixo do início da outra pétala. Terminamos com um ponto baixo de separação, começamos com um ponto baixo. Agora, nós vamos no ponto seguinte, sem laçar o fio, introduzir a agulha e prender com um ponto baixo. Veja. Prendemos aqui com ponto baixo. No ponto da frente, vamos fazer um pontinho baixo de separação. No ponto da frente, um ponto baixo, que já é a base das próximas correntinhas. Vamos trabalhar dessa maneira até o final da carreira, até chegarmos aqui na primeira argolinha. Desta maneira. Este é o motivo de repetição. Veja. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolinhas, oitava. Vamos prender aqui a oitava argolinha no ponto baixo, no ponto alto seguinte, prendemos com um ponto baixo e ficamos com um total de 8 argolinhas. Vamos ter 8 pétalas. No ponto seguinte, vamos fazer o ponto baixo de separação e no ponto baixo seguinte, que foi substituído por aquela primeira correntinha, lembra dela? Então, vamos introduzir dentro dela, sem laçar o fio, dentro desta primeira correntinha, que está abaixo das 6 correntes da primeira argolinha, vamos laçar o fio e puxar, e passar uma laçada dentro da outra. Fechamos a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar dentro das argolinhas, preenchendo e formando as pétalas. Se você quiser continuar com a mesma cor de linha, é só seguir em frente. Mas eu vou trocar aqui
a minha linha, vou cortar o fio na cor pistache e vou entrar com o fio rosa, veja, para as pétalas. Para você entrar com o fio, nós vamos desmanchar este ponto baixíssimo e vamos fazer novamente, veja, pegando o fio rosa. Introduzimos novamente na argolinha, na primeira correntinha, laçamos o fio rosa, 2 laçadas na agulha, passamos a laçada rosa dentro da laçada verde. Esta é a maneira correta da gente emendar a linha. Veja como que você aprende como que é correto emendar aqui. Porque veja, aqui nós temos 3 pontos baixos, ó. Uma correntinha do primeiro, uma correntinha do segundo. Veja a correntinha do terceiro, ela está na cor verde. Então, aqui já saímos com o fio rosa de maneira correta, porque ela está feita aqui em verde. Essa é a maneira correta de você trocar a cor da sua linha. Vamos trabalhar dentro desta primeira argolinha em pontos altos. Para a gente já aproveitar e arrematar esses 2 fios, você junta assim, ó, o fio rosa e o fio verde, segura com o dedo indicador aqui, ó, bem pertinho das correntinhas. Aqui nós vamos fazer uma correntinha para início da carreira, laçar o fio e introduzir dentro da argolinha. Veja que a sua agulha, ela vai ficar por debaixo dos fios que serão arrematados. Veja, a agulha sempre por debaixo. Vamos laçar o fio e fazer o nosso primeiro ponto alto. Vamos puxar este ponto alto para ele ficar aqui, ó, bem pertinho das correntinhas, dessa primeira correntinha. Lace o fio, introduza dentro da argolinha, segundo ponto alto. Lace o fio, introduza dentro da argolinha, veja os fios que serão arrematados por cima da sua agulha. E vamos fazer o terceiro ponto alto. Como ela é pouco espaço para bastante ponto alto, então nós vamos assim, puxando, como já aprendemos em outra aula. Lace o fio, introduza dentro da argolinha, 4º ponto alto. Lace o fio, introduz dentro da argolinha, 5º ponto alto. Lace o fio, introduz dentro da argolinha, 6º ponto alto. 7º ponto alto. 8º ponto alto. Aqui você vira do avesso, veja, puxa o fio rosa, puxa o fio verde, eles já estão presos por debaixo desses 8 pontos altos, estão bem presos, vamos cortar. Cortamos o fio final do verde e o início do rosa. E aqui nós já ganhamos um arremate. Voltamos para o lado direito e vamos continuar. 8, 9, 10, 11,
12 pontos altos. Preenchemos a primeira argolinha com 12 pontos altos. Já temos os fios aqui arrematados. Você pode voltar, corrigir alguma pontinha que ainda fique sobrando. E assim preenchemos a primeira argolinha com 12 pontos altos. Sem laçar o fio, vamos colocar aqui a agulha. Vamos introduzir aqui no pontinho de separação. Lembra que nós tínhamos um ponto baixo, um pontinho de separação e o outro ponto baixo. Então, nós vamos introduzir nesse pontinho, ó, 1, 2, 3, no do meio, no pontinho de separação entre uma pétala e outra. E vamos prender esta pétala com um ponto baixo. Veja, vai ficar assim. E vamos repetir. Vamos para a pétala seguinte. Este é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos para a pétala seguinte, já aqui do ponto baixo, lace o fio, introduza na próxima argolinha e faz um ponto alto. Lace o fio, introduza na próxima, dentro da argolinha, segundo ponto alto. Puxamos para ganhar espaço. Lace o fio, introduza dentro da argolinha, terceiro ponto alto. Vamos repetir dentro desta argolinha os 12 pontos altos, da mesma maneira que fizemos na primeira, vamos fazer aqui na segunda. Preenchemos a segunda argolinha com 12 pontos altos, sem laçar o fio. Veja os 3 pontos baixos na carreira anterior, no pontinho baixo do meio, pontinho de separação entre uma pétala e outra. Vamos introduzir no pontinho baixo de separação e prender a pétala com um ponto baixo. Já vamos para a pétala seguinte. Vamos fazer dentro da próxima argolinha, novamente, os 12 pontos altos, prendendo com um ponto baixo no pontinho baixo do meio da carreira anterior. Vamos repetir em todas as argolinhas, até chegarmos aqui no início da primeira pétala. Vai ficar assim. Preenchemos as 8 argolinhas. Estamos aqui na última e vamos prender. Temos aqui o ponto baixo do meio. Vamos introduzir dentro dele e prender com um ponto baixo. Ficou a nossa pétala presa. Precisamos terminar a carreira. Aqui no ponto baixo da frente, já fizemos a troca de linha para iniciar o primeiro ponto alto, então fica muito ponto. Lembra que nós fizemos uma correntinha antes? Aqui é o primeiro ponto alto, ó. Veja, lembra que nós fizemos uma correntinha antes do primeiro ponto alto? Ela está aqui, ó, bem pequenininha. Após o fio verde aqui, você vê a correntinha. Nós vamos introduzir aqui, ó, dentro dessa correntinha. Ela tá bem apertadinha. Ela está debaixo do lado do primeiro ponto alto, ó, do lado. Vamos introduzir dentro dela, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Aqui nós fechamos a carreira com um ponto baixíssimo. Vamos laçar o fio,
passar por dentro da laçada da agulha e puxar para cortar. Cortamos o nosso fio. Vamos ajustar bem. E a nossa flor está pronta. Este fio, no final da flor, você coloca numa agulha de costura. E vamos fazer aqui um arremate bem fácil e que fica bem bonitinho. Você vira assim, ó, para o lado esquerdo e com agulha de costura, uma agulha de tapeceiro que tem o fundo assim maior, você desce. Você pega aqui, ó, nesse primeiro pontinho, desce com o fio. Você pode dar um nozinho cego para ficar assim um trabalho bem seguro. Aí nós vamos introduzir a agulha aqui, veja, dentro desses pontos altos. Olha, veja onde nós introduzimos, dentro dos pontos altos da primeira argolinha. Trazemos esse fio para cá, ó, com facilidade. Puxamos bem e já podemos cortar. Fica um arremate bem feito, seguro e bem bonitinho. A flor está assim, veja, ela fica com a pétala assim sobreposta, ó. Você tem que arrumar. Ela fica com a pétala um pouquinho sobreposta, ó, uma sobre a outra. É uma flor bem bonita também. Você arruma assim para ela sobrepor, ó, uma pétala sobreposta sobre a outra. Antes de falar sobre o miolinho, veja, às vezes eu faço assim também, ó, eu faço uma flor um pouquinho menor e sobreponho uma sobre a outra, com um pouquinho de cola pano ou um pontinho agulha de costura. Aí eu costumo sobrepor assim, ó, uma sobre a outra, fica bem bonito também. Põe o miolinho enriquecendo, fica bem bonita assim, uma sobre a outra. Essa daqui, por exemplo, é os mesmos 2 fios que nós trabalhamos no tom rosa, e eu apenas diminuí um pouquinho só a agulha. Em vez de fazer com a agulha 4 milímetros, eu fiz essa em lilás com a agulha 3,5 milímetros. Ficou um pouquinho menor, e para uma aplicação, ó, a gente pode costurar assim, ó, uma sobre a outra. Veja como ela fica bem graciosa, né? Veja uma amostrinha como sugestão, ó. Fizemos essa em rosa, né? Você pode fazer ela toda de uma cor só, pode fazer assim, ó, coloridinha. Aqui eu fiz uma pétalazinha de cada cor, fica bem bonitinho. Pode estar assim acrescentando um miolinho, conforme nós já falamos na outra flor. Ó, mesmo na branca, você pode colocar um miolinho com uma linha multicolorida, fica muito bonitinho. Pode até estar colocando assim, um botão forrado de tecido, ou uma florzinha assim em feltro, ou em plástico, ou até mesmo usar assim, fica bem bonitinho no mesmo tom do crochê, ó. Você dá uns pontinhos com agulha de costura, ou usa uma cola pano, um pouquinho de cola pano é o suficiente, ou uma cola quente. Podemos pôr assim o borbotinho verde com uma pérola. Dá para você
fazer aí 1000 jeitinhos para os miolinhos de todas as suas flores. Devagarzinho, assim você vai tendo uma ideia, outra ideia, com certeza você fará assim os miolos bem bonitos, mais bonitos do que os meus até, com certeza.